sou o Sandro, um dos fundadores do Sarau Segunda Negra, do Espaço Pastoral Libertário Fofão Rock Bar. E hoje a gente vai conversar com o escritor Erivelton. E essa live entrevista aqui é patrocinada com apoio da Política Nacional de Blanc de Fomento à Cultura, PNAB, do Programa de Ação Cultural PROAC, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativa do Governo de São Paulo, Ministério da Cultura e do Governo Federal. Dito isso, vamos iniciar nossa entrevista, nosso bate-papo aqui sobre o livro Mucambo, do Erivelton Silva. Erivelton, primeiro aí, para quem não te conhece, eu queria que você se apresentasse, mano. Tá? Quem não conhece o Erivelton, quem é o Erivelton? Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí a oportunidade, Sandro, de estar participando aqui com essa conversa com você. Agradecer a existência do Sarau Segunda Negra, que é muito importante para os nossos territórios aqui da Noroeste e para os saraus periféricos mesmo. Meu nome é Erivelton Silva, eu sou escritor de literatura periférica, eu sou filho da Dona Maria, mulher preta, periférica, imigrante do Nordeste, pernambucana. Também sou filho do seu Hernani, falecido, também imigrante de Pernambuco, que veio tentar aqui a sorte aqui em São Paulo e teve 6 filhos. Eu sou o filho mais velho dessa família. Sou formado em História e Geografia. Sou também professor da rede municipal aqui da cidade de São Paulo. E participo aí dos saraus, dessa literatura periférica. Certo. Mano, esse aqui não é o seu livro, né? É o segundo. E o que você fez a sua primeira obra, O Menino da Rua 3, se eu não me engano, não é esse? Isso, esse livro que está aqui atrás. Né? E esse aqui do lado ali é do verdinho. E agora que foi lançado no Segunda Negra, né? O Mucambo também foi lançado no Segunda Negra, que é uma oportunidade para a gente aprofundar mais sobre a obra, né? Eu queria que você falasse, mano, como que foi essa escolha de fazer dessa maneira, né? Os motivos que te levaram a escrever esse livro e com o peso que ele carrega, né? Se você, durante o processo aqui, ou alguma vivência sua, você teve contato com alguns documentos, alguma coisa ali relacionada a todo o enredo ali do livro, e você conseguiu transformar isso aí nessa obra. Qual que foi o gatilho ali para você? Não, eu quero escrever sobre isso, baseado ali da história da freguesia, né? Então você teve acesso a alguns documentos, ou você assistiu algum documentário? Como que foi chegar nessa ideia? Então, a minha escrita ela é permeada pelos territórios pretos da cidade de São Paulo, né? Você deve saber que, infelizmente, aqui os territórios pretos na cidade de São Paulo, ele ao longo do tempo está sendo apagado. É o caso do bairro do Bexiga, né? Quando a gente fala hoje do Bexiga, o que vem primeiramente à nossa cabeça é os italianos, né? Mas o Bexiga é um bairro de predomínio de pessoas pretas. A freguesia do Ó também. A cidade de São Paulo em si, né? Ela foi construída e tem a sua história permeada pelas pessoas pretas, mas essa história dos bairros de São Paulo, ela vem sendo apagada, né? Não é isso, como você estava falando de bairro, eu falei, o bairro da Liberdade também é outro, né? Sim, o bairro da Liberdade também é outro bairro que, se você pensar em Liberdade, você vai pensar hoje em dia, é o bairro dos japoneses, né? Dos orientais, mas não é, era um bairro também tipicamente de pessoas pretas. E infelizmente essa história está vindo sendo apagada, e esse apagamento é um apagamento proposital, né? Não é um apagamento acidental, vamos esquecer ali, não, é uma coisa de propósito mesmo. Você tenta apagar essa história aí da participação dos negros, né? Tentando desvincular a história deles da história da cidade de São Paulo. Então esse meu livro ele vem justamente para isso, né? Ele vem combater esse apagamento aí dos negros na história de São Paulo,
e o apagamento dos negros na história do Brasil. E esse livro, assim, como você falou, o que me motivou, né, a escrever esse livro? Esse livro ele veio quebrar e destruir alguns mitos na história da escravidão no Brasil. Dos primeiros mitos que esse livro ele vem destruir é o mito de que não houve resistência da escravidão no Brasil pelos pretos, pelos africanos, né? Isso é uma mentira, é uma falácia, é uma fake news. Porque desde que o primeiro africano foi capturado lá nas costas da África, começa um processo, né, de resistência. E aí a gente tem o primeiro tipo de resistência foi o banzo. O banzo, para quem não sabe, era um tipo de depressão profunda, né? Hoje a gente se fala muito sobre as doenças psicológicas, sobre as doenças da mente, e os africanos já foram vítimas desse tipo de doença lá atrás, lá no século XV. Então eles desenvolveram o banzo. O banzo era um tipo de depressão muito profunda que levava esse escravo a não se alimentar mais, que levava esse escravo a não querer viver mais, a não se movimentar, a não interagir mais com ninguém. E esse escravo acabava morrendo de uma forma definhando. Ele definhava e ele acabava morrendo. Então esse daí é o primeiro tipo de resistência que a gente vai ter lá já nas costas da África. Um outro tipo de resistência que a gente vai ter vai ser aqueles africanos, quando eles estão sendo, né, colocados dentro dos navios negreiros para vir lá da África, sendo trazido para o Brasil, sendo trazido para as Américas, né? Esses africanos, eles preferiam se lançar ao mar, à morte certa, do que se submeter às correntes da escravidão. Então já é um outro tipo também de resistência. Uma terceira tipo de resistência foi quando eles chegaram no Brasil. Quando eles chegam no Brasil, eles são vendidos, eles são mandados para as fazendas, são mandados para a cidade. O que a história brasileira oficial às vezes esconde, né? Que esses africanos, quando eles estavam nessa situação de escravidão no Brasil, eles fizeram inúmeras revoltas. E muitas dessas revoltas possibilitaram as criações de quilombos. E aí a gente vai ter o quilombo mais famoso no Brasil, que é o Quilombo dos Palmares. Mas esse tipo de resistência de quilombos, ele vai acontecer por toda a América. E aqui no Brasil a gente vai ter essas características dos quilombos, né? Quilombo dos Palmares, aqui em São Paulo o Quilombo do Jabaquara, entre outros quilombos. Ah, sim. Mas a minha curiosidade também aqui dentro dessa pergunta ainda é aonde que você fez essa pesquisa para chegar algum momento você começou a pesquisar, já era uma vontade sua escrever sobre, né? Mas aonde que você fez essa pesquisa de escolher esse pedaço aqui na São Paulo, que é a freguesia do Ó, né? Como você disse, há um apagamento, mas como que você escolheu esse pedaço para escolher os personagens ali e ter todo o enredo do livro? Onde foi que você fez essa pesquisa? Porque a igreja de Jaraguá aqui, ela tem os documentos antigão aí, mano. Inclusive o Rodrigo Benevenuto falou que teve acesso, mas eles não deixam pegar, você tem que ler lá e ir embora. Eu não sei como foi a sua pesquisa, se você já tinha uns livros já para te ajudar, ou foi na internet, ou foi pessoas, ou foi entrevistas, como foi? Então, eu como um escritor negro, né, eu tenho muito interesse pela história dos negros aqui no Brasil, porque foi história que quando eu era criança, eu não ouvia essas histórias. Quando eu era criança, estava na escola, você pegava os livros didáticos, livros de história, você não encontra as histórias dos negros, contada pelos próprios negros, né, falando sobre eles. Quando você pega um livro didático da história do Brasil, vai falar sobre a escravidão no Brasil, como se essa escravidão tivesse sido uma coisa passiva, né, os negros aceitaram de forma passiva, e você não vai encontrar documentos, né. Então esse meu livro aqui, Mucambo, ele é o meu segundo livro, ele é o meu segundo romance histórico, vamos dizer assim, né. Eu escrevi um primeiro romance histórico, e depois engavetei esse romance histórico, né, o que chama Bexiga, que eu também fui pesquisar sobre o bairro do Bexiga. E aí eu também comecei a desenvolver esse interesse, eu fui começar a perceber, não, a história de São Paulo também, ela é escrita e é permeada pelos corpos pretos, né? Não é só pelos italianos. Como você fala assim, vamos falar sobre a história do Brasil. Aí quando você chega aqui em São Paulo, o que você vai pensar? Mas foram os italianos que construíram São Paulo, né? Depois foram os japoneses que construíram São Paulo.
E aí se esquece, né, que teve mais de 300 anos de escravidão no Brasil, né, e que após mesmo a escravidão, quem continuou trabalhando, né, na cidade de São Paulo, no Brasil, continuaram sendo os descendentes de escravos. Quem construiu as riquezas do Brasil foram essas pessoas. E a história delas está sendo apagada. Então eu comecei a ter um interesse de recontar, né? Não só o interesse, mas eu acho que eu tenho a obrigação também, pela minha formação de historiador, de recontar a história dessas pessoas que foram silenciadas. E aí eu comecei a fazer essas pesquisas. Então eu fui pesquisando e, assim, a Prefeitura de São Paulo, ela tem um projeto que são alguns livros contando sobre a história dos bairros de São Paulo. Então, nas minhas pesquisas, eu descobri esses livros, né? Eles estão em PDF aí no site da Prefeitura. Quem quiser ter acesso, é só entrar lá no site da Prefeitura que você consegue encontrar esses livros que estão em PDF e você consegue fazer a leitura dele de forma gratuita sobre a história dos bairros de São Paulo. Então, eu pesquisando sobre a história de São Paulo, eu cheguei sobre a história do Bexiga, sobre a história da Freguesia do Ó, sobre a história do Jabaquara e alguns outros bairros, né? Não tem sobre todos os bairros ainda, né? Então é até uma oportunidade para outras pessoas que estão nos seus bairros aí pesquisarem sobre os seus bairros e publicar a história dos seus bairros. E aí eu fui pesquisando e descobri esse livro sobre a história da Freguesia do Ó, né? E a Freguesia do Ó sempre foi um bairro que sempre me levou assim uma certa imaginação, um certo interesse, porque ele é um bairro que ele tem uma característica muito peculiar na cidade de São Paulo. Ele é um bairro que ele guarda um estado ainda dentro dele, uma energia muito do interior dele, né? Quem conhece ali a Freguesia do Ó, você vai chegar na Freguesia do Ó, o ponto principal da Freguesia do Ó ali é a Igreja da Matriz, né? A Igreja da Matriz, você tem a Praça da Matriz e tem as ruas adjacentes à igreja e à praça. Isso é uma coisa muito característica do interior, que infelizmente a cidade de São Paulo perdeu isso, né? E lá é um dos poucos bairros que ainda guarda essa característica. Então eu sempre tive um certo interesse aí pela Freguesia do Ó, pelaquela região ali da Matriz. E aí eu fui pesquisar. E aí eu pesquisando aí sobre o bairro da Matriz, né, do bairro da Freguesia do Ó, eu descobri sobre a história desse personagem aí que é o Manuel Preto, né? Um bandeirante lá do início da colonização do Brasil. Então, estamos falando do início da colonização também aqui de São Paulo, né? São Paulo era uma das cidades mais pobres do Brasil. As cidades mais ricas do Brasil nessa época eram as cidades do Nordeste. São Paulo era uma cidade pobre. E a gente vai ter esse bandeirante, Manuel Preto. E esse Manuel Preto aí, ele dando, eu coloco até aqui no livro, né? Ele dando as pernadas deles aí pelo Brasil, ele vai conseguir fazer essa exploração de minerais. E vai ter uma característica muito interessante no Manuel Preto, que é o quê? Ele vai adquirir tantos escravos, que normalmente quando um senhor comprava um escravo, o escravo recebia o nome do senhor, sobrenome do senhor, né? Por isso que hoje o sobrenome das pessoas é o de Lima, é o de Silva, né? Que é o nome referente aos seus senhores, né? E o Manuel Preto vai ter a característica interessante, que ele tem tantos escravos, que ele vai ganhar esse apelido de Preto no final do nome dele. Ele vai ser conhecido como Manuel Preto. Mano, tinha essa curiosidade da onde que você pesquisou. E o seu livro também, como você falou do Manuel aí, mas as mulheres têm um destaque aí, as personagens são fortes, né, mano, do livro. Essa escolha aí foi proposital ali de ter todas as mulheres personagens do livro ali que são bem fortes mesmo. Como que foi essa escolha aí das mulheres? Então, a mulher preta, né? A mulher preta, seja a mulher preta africana lá do período da escravidão, seja a mulher preta de hoje em dia, ela é a base da família, né? Seja lá na África ainda, ela é a base do conhecimento da família. Ela que guardava, né? Quando chegou aqui no Brasil, com seus corpos ainda escravizados, ela que guardava a base de todos os conhecimentos africanos, né? Seja os conhecimentos das curas, seja os conhecimentos dos orixás certos, né? Seja o conhecimento da alimentação, das comidas, dos pratos típicos africanos.
Então a mulher preta, ela era uma guardiã da ancestralidade africana. Então as mulheres pretas tiveram muita importância aqui no processo na escravidão no Brasil, porque é ela que segurava a mão daquele homem preto que estava sendo submetido às mais diversas violências, né? Então o homem preto trabalhava lá na lavoura junto com a sua mulher preta, mas a mulher preta, né, como hoje em dia, né, a mulher preta ela tem duas cargas de trabalho, né? Ela trabalha fora, quando chega em casa, ainda ela tem um trabalho doméstico, né? E aquela mulher preta escravizada também é a mesma coisa. Ela trabalhava na lavoura lá com seu marido, com seu companheiro, com seu filho, e quando ela voltava, né, lá para a senzala, ela tinha um outro papel, né? Era o papel da mãe, era o papel da mulher, era o papel da companheira. Então as mulheres pretas, ela tem muita importância assim na história do Brasil, e esse personagem ele tinha que ser mesmo com força, essas personagens, né? Aparece a personagem da Maria Preta, que vai ser a companheira do Francisco, né? Aparece a Joana, que é a companheira do personagem principal, que é o Lucrécio, e vai aparecendo outras personagens, como a Dona Rufina, que é essa mulher preta, né, que é a guardiã da Casa Grande ali, mas ela também é a guardiã da senzala, ela que é a mulher da proteção, ela é a mulher que vai saber fazer as curas, né? E essa mulher também, essa mulher preta, no período da escravidão, ela foi quem amamentou as crianças brancas, né? Teve esse processo ainda, né, de amamentação das crianças brancas. Foram essas mulheres pretas que fizeram isso. Então são personagens muito, muito importantes da história do Brasil, e essas personagens ela aparecem muito forte, né, nessa minha literatura mesmo. Não tem como esconder a importância dessas mulheres. Ah, boa. Mano, e no Mucambo, os personagens brancos, eles não têm nome. O que significa isso? Por que isso? Então, porque assim, a história do Brasil, quando sempre foi falar sobre a escravidão, eles silenciavam as pessoas pretas, né? Como eu já falei, quando você vai estudar a história do Brasil, parece que a escravidão só foi uma coisa rápida ali que aconteceu, né? Parece que esqueceram que foram mais de 300 anos de escravidão, parece que esqueceram que foram mais de 5 milhões de pessoas escravizadas, retiradas das suas terras lá, né? Nos seus países africanos, nos seus reinos africanos e trazidos para o Brasil. Parece que estão se esquecendo isso, né? E a escravidão no Brasil, ela foi uma instituição. Os homens brancos sempre tiveram a sua palavra mais forte, né? Tiveram sempre o protagonismo. Então eu quis tirar isso daí, né? Eu quis dar o protagonismo para as pessoas pretas, para essas pessoas que estavam sendo escravizadas, para elas contarem a sua história. Então, como a escravidão é uma instituição, quando eu apresento os personagens brancos, quem é esse personagem branco? Ele é o feitor, né? É o feitor que cuida da fazenda, que vai maltratar os escravos. É o comendador, né? Que é o dono da fazenda. É a senhora, que é a esposa do comendador. É o senhorzinho, que é o filho do comendador, que é criado com aquela criança preta. Então, eu não quis realmente dar o nome para essas pessoas, porque eu não queria individualizar a escravidão no sentido de que essas pessoas só foram elas. Não, a escravidão foi uma obra dos homens brancos, né, das pessoas brancas. E aí eu não quis dar o nome para elas, quis dar só o título para elas, né? E quanto ao contrário, para os personagens pretos, eu nomeei esses personagens pretos porque eu quis dar a personalidade, mostrar que essas pessoas pretas, elas realmente existiram, né? Apesar de ser uma obra de ficção, é uma obra baseada em fatos reais, que é a escravidão no Brasil, né? Então eu quero dar voz a essas pessoas pretas, a esses personagens pretos aí que foram escravizados. Mano, muito louco. A gente já tá chegando na retinha final aqui desse bate-papo aqui, dessa entrevista. E tem uma coisa que é importante assim, mano, que é o lance dos fomentos na periferia dos editais, né? De como acessar esses editais. E você é uma pessoa que conseguiu acessar o edital e fazer a sua obra e dar a sua contribuição ali dentro da literatura negra de São Paulo e do Brasil. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre como que é acessar um edital para
poder produzir a sua obra. E dentro disso, né, eu creio que se mistura também a sua relação com o Sarau Segunda Negra. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre os editais e sobre o Sarau Segunda Negra. Se ele tem alguma interferência nisso também, né, de motivação, de encontrar os iguais ali toda segunda-feira, de ver outros autores periféricos ali também. Como que é isso? E também, né, eu acho que essa resposta sua vem também como uma afirmação e uma ideia para outros autores de quebrada também conseguirem acessar esses editais e poder produzir sua obra. Sim, esse livro ele foi contemplado no edital PROAC, né, um edital do governo do estado de São Paulo. Essa foi a minha quarta tentativa de conseguir ser selecionada aí pelo edital PROAC, né? É um edital muito difícil, é um edital que tem uma participação muito grande, porque é todo o estado de São Paulo tentando participar, né? E a gente sabe que o dinheiro público, infelizmente, o acesso a ele é muito dificultado. Até mesmo, às vezes, quando a gente pega um PROAC da vida, quando você pega um edital desse da vida, quando você vai ver, o edital em si mesmo, ele dificulta, às vezes, a participação das pessoas periféricas, né? E eu consegui na quarta tentativa, e essa minha quarta tentativa foi disputando com mais de 400 projetos. Então, o livro em si, ele já nasce vitorioso por isso, né? Concorrendo com mais de 400 pessoas, ele conseguiu ser selecionado nesse edital. E é muito importante, sim, a participação das pessoas na periferia participar do edital. Porque se a gente da periferia, né, não participar do edital, as pessoas do centro, né, as pessoas que às vezes não precisa tanto do edital, vai participar. E aí eles já têm um conhecimento prévio, né, de como se participa de editais, e eles acabam sendo selecionados, e a gente continua nas margens, né, a gente continua nas periferias. Então, assim, é importante, eu reitero isso, a importância, né, de se participar do edital, porque esse dinheiro, ele é nosso, né, e ele precisa voltar para nós também, ele precisa voltar aqui para a periferia, porque quando um autor da periferia ele ganha o edital, ele não ganha o edital sozinho, né, existe um monte de pessoas ao redor dele também que vai também estar sendo premiado com esse edital, porque o trabalho ele vai sendo distribuído. E essa pessoa da periferia ele vai distribuir também com seus iguais ali da periferia. Então é muito importante a participação aí dos editais, o edital da prefeitura, o edital do PROAC, entre outros editais. E a minha relação com o Sarau Segunda Negra é uma relação muito forte, né? Uma relação de parceria, de fortalecimento. O Sarau Segunda Negra ele veio para marcar assim a minha vida. Porque por muito tempo eu escrevia de forma isolada, né? Eu escrevia, e até eu brincava, eu escrevia e gavetava minhas obras. Ninguém vai querer ler isso não tem importância isso. E eu tenho toda a minha vida também para publicar, né? Eu não preciso publicar agora, né? Eu vou escrevendo e coloco lá na gaveta. Escreve e coloca na gaveta, né? E em 2020 eu fui acometido por um câncer, né? Então a gente sabe, eu entendi que eu não tenho toda a vida também para publicar, né? A vida é um sopro, de uma hora para outra pode acontecer alguma coisa aí, uma situação que foge ao nosso controle. E aí foi a partir daí que eu percebi, não, eu preciso começar a publicar. E quando a gente retorna ali da pandemia, eu vou conhecer o bar e o próprio Sarau, eu vou conhecer o bar e o Sarau na pandemia, nas lives que vocês faziam no Instagram, né? Eu sempre passava lá na frente do bar, do Fofão Rock Bar, passava, olhava, mas dava uma estranhada. Aí falava, aí só deve ter doido aí dentro, né? Só deve ter louco aí dentro, né? E eu passava meio com medo, a gente passa meio com medo, né? Você olha assim, né? E às vezes eu tinha vontade de entrar, mas a gente ficava meio com receio. E aí eu comecei a acompanhar vocês no Instagram, acompanhar vocês nas lives, e eu fui conhecendo, né, o trabalho de vocês e a importância de vocês. Então, quando a gente sai da pandemia, quando a gente volta, né, pro espaço físico lá do Fofão, já depois reformado, né, quando a gente adentra ali daquele espaço, eu vou me inteirar também do que é aquele espaço, e eu também vou fazer a ocupação desse espaço. E eu vou entender que a importância daquele espaço. E eu vou começar a me integrar com aquele espaço. Então eu vou ver que existem outros autores também periféricos, né?
Tanto é que eu não me chamava de autor periférico, eu só me chamava, sou um escritor aí, né? Sou um escritor marginal. Mas eu nem gosto de usar esse nome marginal, porque a margem é quem está fora, né? A literatura periférica, a gente está no centro, a gente é o centro, as nossas histórias são centrais. Então eu vou entendendo isso, que existem outros autores ali, né? Outros escritores, como o Cindy Punk, né? Que está sempre lá no Sarau, participando, mandando as poesias deles. E os vários lançamentos que vão acontecendo, né? A oportunidade dos lançamentos no Sarau. E aí, o Sarau ele vai começar a fazer parte da minha vida. E aí eu fiz o lançamento aí do meu primeiro livro, né? O Menino da Rua 3. Foi um marco muito importante ali para minha vida, porque eu vi que eu estava cercado de pessoas iguais, né? E aí eu gostei muito. Eu falei, não, eu preciso lançar mais livro. Eu preciso ir lá no Sarau, lançar mais livro. Eu preciso me rodear dessas pessoas aí. E aí eu vou continuar participando, né? Nunca desisti lá do edital. Fiz a primeira participação, não consegui, não fui contemplado. Fiz a segunda, não fui contemplado. Fiz a terceira participação, não fui contemplado. Só na quarta fui contemplado. E por que eu não desisti também? Porque você, né, Sandro? Você sempre lá no Sarau, você fala, você reitera que a gente tem que participar dos editais. A gente tem a obrigação de participar, né? A gente não só deve, a gente tem a obrigação de participar, porque é um dinheiro público que ele tem que voltar para a periferia. Se ele não se voltar para a periferia, ele vai se perder aí, nesse mundão de Deus, né? E a gente sabe que a periferia ela precisa muito desse dinheiro. A gente precisa buscar esse dinheiro. É difícil, mas esse dinheiro é nosso e a gente tem a obrigação de buscar esse dinheiro. Então, a relação que eu tenho com o Sarau é isso, essa relação aí de participação, de integração, e é muito importante o Sarau Segunda Negra. Não, da hora. Inclusive, no seu lançamento, você contou ali a história sua com Segunda Negra, né, que você já escrevia, tá? Mas o lance da publicação e mostrar para as pessoas jogar no mundo a obra, né, o Segunda Negra te ajudou muito, assim, né, Sim. É o momento de soltar as obras. Mano, a gente vai partir aqui pro final. Acho que antes do final, só para deixar um gostinho aí de quero mais, eu quero ler esse livro, eu poderia fazer uma leitura de um trecho aqui do inicial do capítulo 1. Eu ia falar sobre isso, eu ia falar para você falar dos seus projetos literários, livros que você já lançou ou vai lançar, e depois que falar sobre isso, a gente finalizar, você ler um trecho aí do seu livro e você acha importante nesse momento. E outra coisa também, se as pessoas quiserem adquirir o livro, elas entram em contato no Instagram, ou tem algum site, ou na Amazon dá para comprar, como que a gente consegue adquirir, além dos lançamentos que você já faz, né, que você leva ao livro. Sim, então, a forma de adquirir mesmo é nas minhas redes sociais mesmo, né, no meu Instagram, no meu Facebook, entrar lá no particular, e aí eu envio para todo o Brasil, né, Correios fazem isso, a gente manda pelo correio, eu consigo enviar tudo para o Brasil todo. O Mucambo, né, esse livro que eu lancei agora, ele está num preço muito bom, né, um preço bem acessível, que é de apenas R$20 o valor dele, né, então é o R$20 o valor do livro, mais o valor do frete. Então aí fica num valor máximo aí de uns R$30, R$32, dependendo da região. Então a pessoa que tiver interesse aí, é só entrar no meu Instagram, no meu Facebook, ou a pessoa que estiver aqui por São Paulo mesmo, aparecer lá no Fofão, lá no Sarau, né, eu tô sempre lá, e também às vezes tem a rifa lá com livro, né, participa da rifa, também ganha o livro. Então essas são as formas de adquirir o livro. Outra forma, Erivelto, o livro do Erivelto está na biblioteca do Espaço. Você pode ler o livro e devolver para outra pessoa ler também. Sem problema, é só pular lá no Fofão e procurar na biblioteca. Sim. O livro também ele foi distribuído para mais de 250 bibliotecas públicas do estado de São Paulo também. Tem algumas escolas também que eu fiz lançamento, também deixei nas salas de leitura. Então é um livro bem acessível, pelo valor ou a forma de você localizar o livro também. E esse livro ele vai sair em formato e-book também, né? Ele vai ser publicado no formato e-book
e também ele vai ser também vai ser publicado no formato audiobook também. Até o final do mês agora, pro mês que vem, no comecinho, ele já vai sair nesses formatos também. Então vai possibilitar ainda mais, né, a forma das pessoas adquirirem um livro. E é um livro muito importante, então façam a leitura, procure, pesquise, né, e façam a leitura desse livro. Então, esse é o livro que eu estou lançando agora. O meu primeiro projeto foi esse livro aqui, né, que é o Menino dos Olhos de Ouro, né, que a gente fala, né, que é o primeiro livro, é o Menino da Rua 3, que é um livro de contos, é um livro que fala sobre a exploração das crianças, né, dentro das periferias, como que elas lidam com a pobreza, com o trabalho infantil. Então é um livro muito importante também. E os meus projetos futuros aí, eu tenho um livro também publicado na Amazon, né, que é o livro Bexiga, que é um romance histórico. E eu continuo escrevendo por aí também, pelo esse mundão de Deus aí. Massa. Elivelto, para quebrar o protocolo aí que você vai ler um trecho para finalizar, eu queria que você indicasse, mano, as 2 leituras aí, para a pessoa que está iniciando ali, querendo conhecer mais sobre a literatura negra e tal. Você indicaria 2 autores ou 2 livros daí? De cabeça que tem? Eu vou quebrar o protocolo, então. Eu vou indicar o Menino da Rua 3 e o Mocambo. Fechado, não, brincando. Não, assim, eu gosto muito de ler os escritores pretos, né? Principalmente escritores. O da Carolina, né? Carolina Maria de Jesus, né? O Quarto Despejo, que isso daqui é uma obra que todo mundo tem esse aqui é um livro que todo mundo tem a obrigação de ler esse livro aqui, para conhecer o que é realmente o Brasil. O que é o Brasil de fato, né? Esse país real, o país do chão mesmo, não aquele país idealizado, né? Isso daqui é o verdadeiro, infelizmente ainda é o verdadeiro Brasil, né? É um livro que ela escreve lá nos anos 60, mas isso daqui ainda bate muito na nossa realidade ainda. Então eu gosto de ler muitos autores que nem a Carolina, né? Eu gosto de ler muito um outro autor também que vai falar do Brasil real, que é o Brasil de hoje em dia ainda, né? Infelizmente, que é o Lima Barreto. O Lima Barreto, qualquer obra do Lima Barreto aí que você lê as obras dele, você fala, mas isso está se passando agora, esse é o Brasil de agora, é o Brasil do presente. Não, é o Brasil lá do início, lá do século, né? Do século XIX, mas do século XX, né? Mas parece que o Brasil, ele volta, né? É um círculo a história do Brasil, né? Parece que as coisas, elas sempre voltam, né? A gente anda e cai sempre no mesmo buraco, né? Então, o Lima Barreto é um livro que eu indico também. Eu acabei de ler agora o livro da Maria Firmina do Reis, que o livro é o Úrsula, né? Foi a primeira mulher preta a publicar um livro no Brasil, ainda no período da escravidão. E então tem diversos outros escritores, né? O Cruz e Souza, o próprio Machado de Assis, né? Tentaram embranquecer o Machado de Assis, né? Tentaram embranquecer a imagem dele, mas se você pegar a escrita dele, é uma escrita de um escritor negro, né? Mesmo, né? É um escritor preto brasileiro. Então, assim, se você for pesquisar, tem bastante escritores pretos aí para serem lidos. Então, são algumas das minhas indicações aí. Boa. E agora você pode ler um trecho aí para finalizar esse bate-papo, essa entrevista aqui, que a gente pôde aprofundar um pouco mais sobre a obra. Foi lançada no Sarau Segunda Negra, em vários outros saraus, São Paulo, Escola, ele vai estar rodando aí. Inclusive, se você quiser levar ele para algum lugar para fazer um trabalho aí de lançamento também, dá um salve aí na rede social. Sim. Do Elivelto, beleza? Agora é com você, Elivelto. Então primeiro eu vou agradecer aqui a ilustradora Monique Santos, né, que fez as ilustrações do livro. O livro ele tem bastante ilustrações boas, né, tem umas ilustrações bonitas aí, que também ajuda na narrativa do livro, né, as ilustrações aqui, ó. O livro tem bastante ilustrações. A própria capa é de uma das ilustrações do livro, né, então eu vou agradecer aí a participação aí da ilustradora Monique Santos. E vou fazer então aqui a leitura aqui de um trechinho aqui do primeiro capítulo.
Então, antes de iniciar aqui a leitura do primeiro capítulo, eu queria ler aqui um trechinho aqui de uma frase que, se hoje a gente fala, né, e grita aí pelos cantos aí, fogo dos racistas, né, foi porque esse homem, esse cara aqui, ele teve a coragem de falar isso ainda no tempo dele, no tempo da escravidão ainda, ó. Todo escravo que mata o senhor, seja em que circunstância for, mata sempre legítima defesa. O Luiz Gama. Então, iniciando aí a leitura aí do primeiro capítulo. Nas quintas da Nossa Senhora do Ó, ficava a fazenda Boi Preto. Essas terras tinham pertencido a Manuel Preto, bandeirante, conquistando as terras das pernadas que dera por outros rincões. Conseguido fama, ouro, negros da terra. Morrera de morte morrida como todos os bons cristãos hão de morrer um dia. Graças a Deus. As terras ficaram para os filhos dos filhos, para os filhos dos filhos, que novamente deixarão para os filhos. Manuel Preto fez homem pelas próprias mãos, mas não basta as mãos para ser homem. Não dando os bons frutos negros da terra, Manuel Preto comprou pretos da África, em número suficiente para fazer o que suas mãos não fossem capazes. Uma mão não faz o homem, mas muitas mãos faz o homem ser mais que um homem. Para não ser considerado pecador, mandou construir uma capela nessa freguesia, onde fosse rezada as missas pelos seus pecados e pelos nossos. A igreja ainda está lá, só quem não está lá foi o homem que se fez homem. A fazenda Boi Preto está localizada onde se plantou a igreja nova, nem mais para cima, nem mais para baixo, nem mais para a direita, nem mais para a esquerda. Dizem as más línguas que o nome do lugar era devido a um boi de propriedade de Manuel Preto ter escapado e pousado nessa localidade. Sendo a sua cuida de responsabilidade de um escravo, o pobre do preto foi chicoteado até a morte. O boi ficou vivo. Não é de bom tom maltratar um animal daquele. Então esse daí é um trechinho aí do início aí do primeiro capítulo aí, para dar vontade aí nos leitores aí de adquirir o livro e fazer essa leitura. Valeu, Erivelto, valeu a todas as pessoas que acompanharam aí.